Então, de novo, eu já citei essa frase no início, na abertura do vídeo, na abertura dessa nossa conversa, dizendo que, cara, o Mencken fala que para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada, tá? Então, isso talvez se aplique, inclusive, para aqueles momentos onde você é restful, mas não tanto, né? Você é restful 3/4, né? Mas, enfim, aqui eu tenho alguns desafios bacanas para a gente pensar. Por exemplo, cara, eu preciso trabalhar com operações de longa duração. Preciso suportar operações de longa duração. Por exemplo, Fernando, assumindo que eu estou fazendo um sistema de representação de infraestrutura na nuvem, né, e que eu tenho um HD que eu preciso formatar, eu posso ter um recurso que é identificado para aquele HD, e eu posso, eventualmente, ter uma solicitação de formatação que vai ser atendida para formatar aquele cara fisicamente, certo? Então, eu posso utilizar o modelo RESTful nesse cenário para conseguir implementar essa gestão distribuída, né? Agora, cara, evidentemente, você não vai dar post para formatar e a formatação vai estar pronta, certo? Então, qual acaba sendo a implementação que se tem aqui, né? Um caminho é executar as operações de longa duração com verbos HTTP POST, que acaba sendo o cara mais apropriado, fazendo com que o servidor retorne na response, né, 202 para aceito, né, essa é a diferença entre 200 ok e 202 vou precisar demorar um certo tempo para processar, né, e retorna uma representação específica de controle para poder acompanhar. Tipo, uma representação tipo isso aqui, ó, como exemplo. Então, vou executar, eu vou retornar com o status de accepted, vou eventualmente botar uma mensagem, vou ter aqui um ping after para poder dizer quanto tempo eventualmente eu espero. Eu posso colocar um content location, até fui validar isso, tá? Content location é ok, location não é, né? Então, tipo, esse recurso, eu estou indicando o endereço desse conteúdo aqui, mas mesmo assim eu posso ter uma referência, olha a hypermedia aqui, né? Eu posso ter referência para self, para poder dar uma pista para o meu cliente poder processar, né? Então, o que acontece? A partir disso, eu posso saber se essa formatação for concluída, né? Pedindo um GET para esse recurso de acompanhamento, que vai retornar para mim, eventualmente, um still processing, tipo, eu continuo processando com o status ok, e outra coisa que eu posso utilizar é utilizar um próprio mecanismo de caching. Por exemplo, o próprio servidor pode dizer, ao retornar, ele pode dizer, cara, você pede para mim, por favor, esse cara dentro de tantos segundos antes de ser invalidado. Então, se você ficar pedindo o recurso, cara, não vou gastar tempo te respondendo. Eu estou te dando a instrução e já estou te dando a instrução de caching para você armazenar, e se você tiver a necessidade de ficar recuperando essa mensagem toda hora, você vai pegar localmente, cara, estou processando, até que, cara, beleza, já passou aquele tempo, agora eu vou lá e pego um novo recurso, e eventualmente eu coloco de novo esse cara em caching, né? Quando o processamento for concluído, eu tenho a possibilidade, eventualmente, de dizer, o processamento foi concluído, então eu retorno um 303, mostrando o location do URL que está apontando, aí sim, location, né, para apontar qual é o recurso gerado a partir disso, que é, por exemplo, o registro da formatação concluído, né? Se o processamento não foi concluído com êxito, e aqui tem um problema, né? Se deu algum problema, algum pau na formatação, tipo, alguma coisa que invalidou a execução daquele processo, aqui ainda tem a recomendação de retornar 200 ok, para indicar que aconteceu um status de falha interna. Aí esse 200 ok, para retornar esse documento parece uma coisa estranha, e o problema é, de forma geral, HTTP, pelo menos na versão 1.1, eu não sou especialista da versão 2, o HTTP na versão 1.1 não foi pensado para ser assíncrono, então eu não tenho uma forma, eu tenho que retornar 200 ok, porque a recuperação do documento de status, ela funcionou. O que falhou foi a operação que ela está descrevendo, né? Diga, William. Eu tô com uma dúvida nessa seção do HOS. Uhum. Eu tô sentindo falta do verbo aí. Sim, eu também sinto falta do verbo, tá? Deixa eu dizer, nós dois sentimos a mesma falta, viu, meu amigo? O ponto todo é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui para os fundamentos. Na parte em que eu descrevo para você a seção de operações, né? Que no RateOS eu posso ter uma lista de operações, né? Ações suportadas por aquele recurso, eu estou colocando aqui update e delete, tá? E dentro do réu.
Mas, de novo, o problema aqui não é necessariamente o RateOS, o problema é a não existência de um formato para poder fornecer a hipermídia, né? Isso, pelo menos, aqui. Agora, olha que interessante, né? Dentro de HTML você tem um formato. Você tem um verbo para praticamente tudo. Agora, aqui não tem. Aqui realmente o bicho pega, e eu concordo com você. Eu também sinto falta, tá, William? Agora, qual a saída para isso? A saída para isso é você estabelecer um padrão para poder representar na tua sessão qual é o verbo que você vai utilizar. Mas você está cobertíssimo de razão. Eu, particularmente, costumo convencionar o réu para ter o verbo, e quando estou tratando com outros caras, eventualmente eu vou colocar e assumir que get é o meu padrão. Ok? Maravilha, valeu. Perfeito. Diga, Castilhos. Só falar sobre essa pergunta do William. O Anderson mandou um link ali sobre a explicação de REST na própria documentação da Microsoft, né? E lá, em um dos casos lá onde tem RateOS, eles dão uma sugestão de colocar ali, aí eu não sei se é uma sugestão ou se aquilo é um padrão, uma convenção, de colocar um parâmetro chamado action. E aí no action você coloca o verbo. Isso é o que tem no link aqui que o Anderson passou, tá? Não é um padrão, tá? Tipo, melhor, você não usar action não torna o teu sistema RESTful, menos RESTful, tá? Porque não tem nada dentro da dissertação, dentro da tese do Refuting que fala sobre isso, especificamente, tá? Então, convenciona, o ponto Castilho, convenciona, e o uso consistente é uma coisa boa, entendeu? Eu gosto da visão de você ter um uso consistente dentro do teu sistema, para poder instruir para o teu cliente. O problema é a hora você botar em action, a hora você botar em réu. Agora, é bacana, né? Cara, se a Microsoft usa consistentemente isso, por que não, né? Por que não? Pois é, por isso que eu achei legal. Parece ser uma boa ideia e um bom ponto de partida, né? Para fornecer essa informação, né? Assim, a mesma ideia, uma ideia muito parecida, não vou entrar no detalhe aqui, mas sobre a questão do post, a mesma ideia, uma ideia muito parecida pode ser usada tanto para delete, quanto eventualmente trabalhar com put. Aliás, tem um erro no título aqui, né? É put e delete, não post e delete. Aqui é erro de digitação, tá? Também, mesma coisa, cara. Não é bacana. O fato é simples, tá? Não é bacana você fazer uma requisição de longa duração e manter a conexão aberta se você não planejar o timeout, entendeu? Porque senão você acaba perdendo o recurso de acompanhamento e trava a interface. Isso que eu estou... Aliás, importante, tá? Isso que eu estou apresentando aqui é jeitos RESTful de tentar fazer a operação, tá? Não quer dizer que o Refuge não está dizendo que esse é o jeito certo, e eventualmente, se um dia eu tiver a honra de eventualmente ele fazer a crítica de um conteúdo que eu produzo, eu acho pouco provável, mas assumindo que isso eventualmente aconteça, ele pode dizer que eu estou completamente errado, né, Márcio? E aí eu assumo que está tudo bem, né? Porque afinal de contas ele fala que muita gente boa está muito errada. Bom, mas avançando, tá? Falando sobre caching especificamente, né? William, você continua com uma mão erguida, você continua querendo falar mais alguma coisa? Não, só esqueci mesmo, obrigado. Não, imagina, eu que agradeço, bonitão. O que acontece aqui é o seguinte, ó, falando sobre caching de uma forma geral, a gente sabe, a segunda ou terceira restrição de REST, que o controle de cache é estabelecido e controlado a partir do servidor para os clientes devem implementar caching. Como que eu faço isso de uma forma bacana? Um jeito de fazer isso, por exemplo, é a gente começar a pensar que cache tem, entre outras aplicações, a responsabilidade ou a possibilidade de nos ajudar a implementar gestão de concorrência, né? Gestão de concorrência, como nós sabemos, por exemplo, eu tenho 2 clientes que pedem a mesma instância de um determinado recurso, né? Eu peço lá, eu estou pedindo as informações de um recurso. Aí eu vou lá e altero e dou put com 2 caras. Como que eu impeço, né, eventualmente, de um cara que atualizou uma parte do recurso não tem as suas atualizações sobrepostas pelo cara que mandou depois, né? O jeito de fazer isso é implementando uma concorrência otimista, tá? Tem 2 modelos de concorrência otimista, concorrência pessimista.
Para quem lembra lá de modelo de acesso a dados, legal, é bom você saber que concorrência não é restrita apenas a banco de dados, né? Qualquer recurso. A ideia aqui é o seguinte, cara, você obtém junto com a representação, quando você pede o GET, você obtém junto um token de versão, né? Que é modificado sempre que o recurso é atualizado no servidor, né? Dessa forma, sempre que se faz uma tentativa de atualização, ou seja, get e get, esse cara aqui faz uma atualização e faz um put. Quando eu vou fazer um put, eu verifico aqui, cara, o token de versão que eu tenho no servidor é compatível com o token de versão que eu estou mandando na minha requisição de put? Então eu aceito. Quando esse cara aqui mandar, eu simplesmente respondo que eu não posso aceitar essa operação porque o token de versão não é mais aceito. Então, nesse cenário, olha só o que nós temos. Por exemplo, quando eu vou obter o recurso, então eu recebo com uma informação, por exemplo, de REST Modified, que pode ser quando esse recurso foi atualizado pela última vez, caso essa informação esteja no servidor, tem uma coluna lá, por exemplo, de quando é que aconteceu a última atualização, ou então o ITAG, né? O ITAG pode ser simplesmente uma chave de conteúdo, uma chave hash, né? Então, o que acontece, né? Eu posso pegar, como é que eu consigo gerar esse conteúdo? Então, sempre que eu vou dar o GET, né? Eu devo passar junto com o meu recurso o ITAG e, eventualmente, se for possível, a informação do REST Modified. Você implementa isso como padrão dentro dos teus GETs, né? O ponto interessante é que o próprio servidor, o próprio cliente passa, então, a fazer essa operação, né? Passa a utilizar essas chaves nas requisições futuras, né? A questão do hash, né, para computar, por exemplo, eu vou fazer um hash possível, por exemplo, computar o MD5, mas gerar MD5 de um determinado conteúdo pode ser uma operação pesada. Eu posso eventualmente pegar e salvar esse hash junto também com o próprio recurso para poder restaurar. E o que acaba acontecendo? Quando eu vou fazer o GET, eu fiz o GET, aí eu tenho um recurso cacheado. Como é que eu faço um novo GET e não pego uma nova versão? Cara, tudo que eu tenho que fazer é especificar na minha requisição um if modified size ou o if non-match, que são as duas operações, né? Comparo com os valores vigentes, no caso do servidor. O servidor recebe essa requisição com esses dois atributos abastecidos com aquela informação lá. E se por acaso o recurso a solicitação que eu estou recebendo com esses parâmetros fornecidos baterem com o token de versionamento, o token de versionamento atual, eu retorno 304. O que acontece? O meu cliente vai saber que esse recurso não foi modificado, consequentemente eu posso continuar utilizando o valor do cache. Então, por exemplo, nesse cara aqui em cima que retornou esse atributo de estado, eu posso tornar esse mesmo cara para eventualmente dizer, cara, não foi modificado ainda, né? Então, a informação de status que você tem continua sendo aquela que é atual, em vez de mandar um recurso grande toda vez, né? E aí você resolve o seu problema de não ter que buscar toda vez. E para relação da alteração, o que você pode fazer? Get, put. O put pegou e mandou junto a informação lá do ITAG e do REST Modified. É compatível? Foi aceito. Atualizou o hash aqui e atualizou o REST Modified no servidor. Quando eu faço o put aqui do outro lado, não vai bater. Se não bater, aqui que eu retorno 403. Negado. Forbidden. Por quê? Porque esse recurso já não está mais disponível, né? Então, você consegue trabalhar nesse formato, né? Você pode, eventualmente, retornar também como 412. Cara, não valeu, né? Para o put. No caso das operações serem aceitas, você retorna com 200 ok. Ou, no caso, inclusive, do 204, você não precisa retornar uma nova versão. Você pode retornar 204 com no content, né? E junto com essas requisições você pode retornar eventualmente um novo parâmetro de last modify tag, já que você mandou para mim, cara, essa informação é a informação atual e correta, então você pode manter o recurso que você acabou de mandar para mim como recurso interno para ser cacheado também, claro, né, nesse cenário que você retorna 200 com a própria representação do recurso. A mesma coisa, né? Então essa apêndice aqui é para a gente começar, eventualmente, como que eu faço a implementação de cenários mais complexos
eventualmente suportando ou me mantendo RESTful, né? Aí o Anderson fez uma pergunta para a gente outro dia, né? Falando sobre... Foi o Anderson? Não, foi o Antônio. Foi o Antônio. Deixa eu ser coerente aqui, tá? O Antônio pediu para a gente aquela ideia de, poxa, Lemar, eu queria eventualmente, né, poder... como é que eu retorno, por exemplo, quando tem uma lista que está vazia, né? Eu peço, por exemplo, uma coleção de orders, não tem pedido. O que eu devo retornar? 404? Não. Por quê? Porque a coleção de pedido existe, só que está vazia. No content é compatível. Eu, particularmente, prefiro retornar 200 com array vazio, no caso de JSON, né? Dá para fazer. O André, né, mandou para mim alguma coisa tipo, eu tenho que colocar aqui como referência, poxa, Lemar, eu tenho um determinado recurso que pode ser obtido seja por CPF, seja por um tipo de chave. Eu tenho duas naturezas de chave que eu posso utilizar. Eventualmente, André, o que eu recomendaria seria utilizar dois caminhos diferentes para o mesmo recurso. Não é um jeito bonito, tá? Mas o grande ponto é, nesse cenário de você ter mais de uma representação de recurso, você usar, você verificar na arquitetura se realmente você precisa dessas duas chaves de acesso. Essas foram perguntas que foram feitas e que eu acabei não implementando aqui por falta de tempo, né? Bom, enfim, essa sessão aqui, a sessão de implementações difíceis ou soluções mais simples para problemas complexos, ela vai continuar sendo expandida na medida que as pessoas contribuírem com comentários aqui pedindo como resolver. Eu tento dar uma versão opinativa que se mantenha RESTful. Mas vamos lá, meu amigo Anderson, voltamos para você, queridão. Nesse caso de André aí, não seria mais interessante a gente trabalhar como filtro com um query string e escolher uma representação única? Que aí que talvez nem fosse nenhum dos dois, nem CPF, nem... que aí eu concordo com você, tá? Mas aí entra de novo naquela história. A query string faz parte do URL, do RI ou não, entendeu? Seriam duas URIs diferentes, mas é uma questão mais filosófica. Em termos pragmáticos, Anderson, eu faria como você, tá? Mas morrendo de medo por estar quebrando o RESTful, por não estar sendo RESTful, eventualmente ter problemas na vida. Agora, o que eu não faria nunca, André, em condição alguma, seria o que você relatou para nós lá, que alguém sugeriu, que era colocar no cabeçalho o indicador do tipo de parâmetro que estava sendo passado. Isso eu acho meio não, totalmente zoado. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Boa, obrigado, Lemar. Por nada, querido, por nada. Enfim, mas eu não tive tempo de transcrever para aquela página lá, tá, Antônio e André? Peço desculpa a vocês por isso, eu estou dando a resposta aqui em voz alta, só para a gente poder avançar e não deixar vocês no vazio aqui.